Olá, criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de ciências e eu vou ensinar um pouco para vocês sobre recursos renováveis e recursos não renováveis. E aí, quando eu falo recursos renováveis, de renovação, eu vou renovar algo que a natureza me permitiu ter e que eu tenho condições de renovar, certo? E aí, é exatamente esse assunto, o que é que eu posso renovar e o que é que eu não posso renovar, certo? Que está à minha disposição, mas infelizmente eu não posso renovar. É esse assunto que vocês vão aprender agora um pouco na nossa aula de ciências. Então fica comigo que eu vou mostrar para vocês através do nosso slide sobre o que é recursos renováveis e recursos não renováveis, tá bom? Acompanha comigo. E agora, crianças, vamos à nossa aula de ciências e hoje vamos falar um pouco sobre os problemas ambientais da Terra. Recursos renováveis e recursos não renováveis, ok? Então vamos iniciar. Os problemas ambientais da Terra. A vida do ser humano na Terra depende inteiramente dos recursos que o ambiente oferece, como água, ar, alimentos, que são a matéria-prima, para fazer construções, calçar ruas, revestir estradas, erguer pontes, combustível para produzir energia e movimentar máquinas. Mas tudo isso é retirado do meio em que vivemos. Os recursos que a natureza dispõe são de dois tipos, renováveis e não renováveis. E é esse assunto que vamos abordar agora na nossa aula de hoje. E eu vou mostrar para vocês um pouco sobre recursos renováveis. O que seria isso? Então, os recursos renováveis são aqueles que podem ser repostos na natureza, como as árvores, certo? Se uma árvore for cortada para fornecer a madeira para a gente, o que é que podemos fazer? Pode-se plantar uma outra árvore em seu lugar. Esse tipo de recurso pode ser explorado pelo ser humano em seu benefício. Então, ele não acabará se as pessoas souberem reutilizá-lo adequadamente. Como assim, professora? Repondo o que consumiram ou criando condições que favoreçam a reposição natural. Certo, criança? E aí eu vou dizer o que mais sobre recursos renováveis. Eu vou falar para vocês que o solo, a água, o ar, os animais e os vegetais são exemplos de recursos que podem ser renovados, ok? Mantendo águas limpas ou então os rios, eles continuarão a abrigar peixes e outros animais, bem como as plantas aquáticas, continuarão também adequadas para serem utilizadas pelas pessoas, certo, criança? E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre recursos não renováveis. Então, os recursos não renováveis são aqueles que, uma vez gasto, ele não se compõe mais, ok? Por exemplo, se eu pegar em um minério, tirar um pedaço de ouro, ok? Lá onde eu tirei aquele pedaço de ouro, ele não vai se recompor, acabou. O que é que vai acontecer? Eu vou procurar em outro local, certo? Em outro buraco, vou cavar em outro local para encontrar uma pedra de ouro. Então, a natureza não vai recompor esse gasto que o homem fez, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter que descobrir uma outra região que tem esses recursos não renováveis. E aí, o uso desses recursos de forma descontrolada é a grande preocupação dos ambientalistas, ok? Por quê? O petróleo é a matéria-prima para a produção de combustíveis, para veículos e também para a fabricação de embalagens plásticas, como garrafas e de pneus, que é um recurso natural que tende a se esgotar, a não ter mais.
em aproximadamente 150 anos, segundo os especialistas. Então, acontece que daqui a alguns anos, daqui a 150 anos, não vai mais ter petróleo, certo? Em uma região subterrânea, ou então em um local debaixo da terra, certo? Muito profundo, é onde está o petróleo. Então, vai chegar um período que não vai encontrar mais, o homem não vai encontrar mais essa matéria-prima, e aí as pessoas não vão ter mais acesso a pneu, a combustível, a embalagens plásticas e outros mais que são derivados do petróleo, certo, crianças? Por quê? Porque o petróleo, uma vez gasto, ele não se renova mais, certo? Porque nós sabemos que o petróleo, ele é um efeito da decomposição de vários anos de existência, né? Restos de animais e algo que estava lá na camada abaixo da terra, certo? E aí não tem como produzir de novo, a natureza produzir o petróleo, certo? E vai chegar um período que esse petróleo vai ser gasto por completo, e aí vamos ter que reutilizar outra forma de materiais, certo? Para ficar no lugar do petróleo, que eu acho que as pessoas têm que ter um grande período de estudo aí para saber o que é que vai substituir o petróleo, tá certo, criança? E agora eu vou mostrar para vocês mais recursos não renováveis. Outro exemplo de recursos não renováveis, eu posso falar para vocês que é o carvão mineral e o gás natural. São exemplos de recursos naturais não renováveis. Além desses, podemos citar também os metais e as pedras preciosas, como exemplo de recursos que não se renovam. Quando o minério de ferro acabar, vocês já imaginaram aí o minério de ferro acabando? Não vai ter mais construção de edifícios. Por quê? Porque os edifícios precisam construir colunas e essas colunas têm que ter as bases de ferro. E o ferro é retirado do minério, tá certo, gente? Aqui eu coloquei uma imagem de minério de ferro e da natureza que tiramos o ferro. Olha só a quantidade de ferro que tem aí. E através desse minério ele vai ser levado a uma indústria. Então, não haverá como colocar outro minério em seu lugar. Assim, para serem desperdiçados, os recursos não renováveis devem ou devemos ser utilizados com muita responsabilidade. Coisas que pessoas, que têm seres humanos que não têm essa responsabilidade. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade que está no livro, na página 44, certo, criança? E a atividade fala o seguinte, ela diz o seguinte: leia o texto a seguir. O que é um ecocidadão? Eu vou ler o texto para vocês. Ecocidadão é ter consciência, valores e princípios de suas atitudes diárias que resultarão no bem-estar de todos e perceber que a terra é o nosso lar e precisa ser cuidada. Cuide do ambiente, não polua, cuide do lixo, não jogue o lixo na rua, recicle, poupe água, evite torneiras, chuveiros abertos, sem necessidade. Consumo necessário, sem desperdício, embalagens de tudo que se compra vai para o lixo. Proteja os rios, mares, florestas, ok? Denuncie o tráfico de animais silvestres. Essas são algumas medidas comportamentais que fazem de você um ecocidadão. Agora, anote o que você costuma fazer para, primeiro, evitar a poluição. O que é que vocês costumam fazer? Vamos escrever aqui, tá certo? Segundo, desperdiçar menos. O que é que vocês costumam fazer para desperdiçar? Seja água, seja qualquer coisa, certo? Terceiro, incentivar a aprendizagem de reciclagem, tá certo? Então, vocês estão incentivando a realizar a reciclagem? Então, seria essa uma das nossas atividades, ok? A B, o que você acha que seu bairro poderia contribuir para o bem-estar, certo? Da comunidade? O
que é que vocês acham que seu bairro poderia contribuir? Que contribuição eles poderiam realizar? A segunda, na página 45, marque com um X os recursos renováveis na natureza. Vocês vão marcar. Se a água é um recurso renovável, você marca um X. Se não, você deixa em branco. Terceira, utilize o espaço abaixo para criar frases e desenhos pela redução do consumo na região da sua escola. O que é que a sua escola está fazendo que não está contribuindo para a redução do consumo na região da sua escola? O que é que eles estão fazendo? O que é que a escola está fazendo que está gastando demais? Vocês vão elaborar avisos para serem colocados, né? Vão imaginar que vão ser colocados na escola, porque vocês estão assistindo aula virtual. Já aqui a quarta questão diz o seguinte: no caderno escreva uma pequena história sobre o que poderá acontecer se os recursos renováveis se esgotarem, não existirem mais. Aí vocês vão fazer uma história e depois vão desenhar, certo? Vão ilustrar bem bonito esse texto no caderno de vocês. E a quinta questão: problemas ambientais ocorrem em diversos locais do país, ok? Veja na atividade 6, da página 10, no caderno Criatividade e Alegria, as cartas trocadas entre paraenses e paulistas e os problemas de suas cidades. Então, vocês vão analisar aí, tá certo? E essa é a atividade de vocês, no qual vocês vão responder agora, resolvendo cada questão, tá certo? Dando uma olhada no livro de vocês, faça uma breve leitura do que nós estudamos aqui, para que assim a compreensão possa ser mais eficaz, tá certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências, que vocês agora passam a ser um ecocidadão, tá certo? E vamos cuidar da nossa natureza, vamos cuidar das coisas que chegam até a nossa casa, que são retiradas da natureza, tá certo? E a tia Erika vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências, certo? E vou ficando, deixando aquele beijo e até a próxima.